Vamos lá, agora ciências da natureza. Página 121, que vocês tinham que ler, certo? Uhum. Então, aqui ele está mostrando os tipos de reprodução. Os tipos de reprodução estão relacionados à maneira como o DNA é passado de uma geração para outra. Para compreender melhor o que ocorre, serão estudados os dois tipos principais de reprodução, a assexuada e a sexuada. Então, vamos lá. Reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, os descendentes são idênticos aos ancestrais, né, os antepassados. Isso significa que uma cópia de todo o material genético desses seres vivos é transmitida para cada um de seus descendentes, ou seja, a informação referente a todas as características do ancestral é transmitida sem alteração à próxima geração. Então não muda, continua a mesma coisa. Na reprodução assexuada, um indivíduo reproduz-se sozinho, gerando uma cópia de si mesmo. É por essa razão que, nesse tipo de reprodução, os descendentes são idênticos aos pais, ou seja, são clones do organismo que os originou. Há diferentes tipos de reprodução assexuada ou clonagem natural entre gerações. No entanto, em todos os casos, os filhos gerados são clones de seus ancestrais. Leia alguns exemplos. Quando micro-organismos formados por uma única célula se dividem ao meio, formam dois micro-organismos iguais em um processo chamado de bipartição. Certos organismos têm células especiais capazes de se dividir e refazer cada parte de seu corpo, originando novos indivíduos a partir de pedaços do indivíduo original. Esse tipo de reprodução, chamado de regeneração ou fragmentação, ocorre em planárias, estrelas do mar e outros organismos. São aqueles animais que nós já vimos antes. Tá? Então, muitas vezes, os filhos se parecem muito com o pai, uns traços assim bem idênticos. E tem alguns que já não se parecem tanto. Então, aqui, ó, ele tem a bipartição de um ser vivo formado por uma única célula, unicelular, originando dois seres vivos clones. Tá vendo que ele vai se dividindo? Ó? Uhum. Ah, então ele fica em dois. Já aqui, as partes da plamária regeneram o restante do corpo, formando novos indivíduos que são clones do original. Certo? Ela vai se formando novos corpos. Aqui ele vai se dividindo, porém ele continua ligado um no outro. Aqui ele já fica totalmente separado. Então ele nasceu, tá assim, reparte e aí ele vira dois, como o primeiro. Certo? Tá se regenerando as partes do corpo, então tá formando um novo ser. Uhum. Página 122. O brotamento ocorre quando saliências, chamadas brotos, crescem em um indivíduo e posteriormente separam-se dele, originando outro ser vivo idêntico. Isso ocorre nas esponjas, nas hidras e em muitas plantas. Hidra com um broto maior e pequenas saliências esbranquiçadas que formarão novos brotos, tá? Que são essas partes aqui, ó, mais claras. A multiplicação vegetativa ocorre quando raízes, caules ou folhas originam novas plantas.
Isso acontece com cebolas e morangos, por exemplo. Então, tem a imagem A, que são cebolas cujo a base é colocada em contato com a água, vão brotar raízes novas que formarão novas plantas de cebola. Tá? Então, aqui tem um copo com água. E na B, a planta do morango reproduz-se por multiplicação vegetativa, gerando diversos indivíduos iguais. Tá? Ela já em contato com a terra. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, ocorre a combinação de DNA de origem materna e paterna para formar um novo ser vivo. Isso faz os descendentes apresentarem variações no conjunto de DNA herdado e, por isso, não serem clone dos seus ancestrais. Essa combinação é possível por meio de células reprodutivas chamadas gametas. Os gametas são femininos ou masculinos, e ambos têm metade da quantidade de DNA quando comparado às outras células do corpo. Dessa maneira, eles se unem e combinam suas informações, compondo um novo conjunto de DNA completo e capaz de formar um novo ser vivo, que apresentará uma combinação genética aos ancestrais, e não será idêntico a nenhum dos dois. A união dos gametas chama-se fecundação, em que se forma o zigoto, a primeira célula do ser vivo. Esse tipo de reprodução ocorre na maioria das plantas e dos animais, incluindo o ser humano, ou seja, incluindo a gente. Então, aqui ele tem a parte da mãe, mais a parte do pai, e forma um zigoto. Então, tem a gameta feminina, gameta masculina, e aí vem aqui o DNA do zigoto, é a combinação de parte do DNA paterno e materno. O zigoto origina um novo indivíduo. Tá? Então, pega um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe e transforma em vocês. Parece, parece 2, 3, 4 minhocas. 4 minhocas. É dessa cor mesmo? Não, aqui é só para simbolizar para vocês verem. Os gametas carregam parte do DNA dos seus pais em seu interior. O zigoto apresenta a combinação do DNA de ambos os gametas, materno e paterno, que se uniram e deram origem a um conjunto de informações que define a maioria das características do bebê. Tá? Então, é a junção de um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe, que juntou e formou vocês. Uhum. Página 124. Ô, Pro, Oi. tem pessoas que falam que eu puxei mais meu pai, tem pessoas que falam que eu puxei mais minha mãe. Mas a maioria das pessoas fala que eu puxei mais meu pai. Tem crianças que puxam mais para o pai, tem crianças que puxam mais para a mãe. Tem criança que é uma mistura. Tem criança que puxa lá para o avô, para a avó, né? O pessoal para trás. Clone é o nome dado a um organismo que tem seu DNA completamente idêntico ao DNA de outro ser vivo. Dessa forma, na reprodução assexuada, um único organismo produz um ou vários clones, ou seja, cópias de si mesmo, de maneira natural. Por exemplo, um ser microscópico, como uma bactéria, geralmente se divide, originando clones idênticos ao ancestral. Mas fique atento, os clones são cópias genéticas entre si, podendo ser cópias do ancestral ou clones irmãos. Os filhotes de tatu, quando nascem em uma mesma ninhada, na reprodução sexuada, são todos clones irmãos, porque se originaram de um único zigoto, que se dividiu, dando origem a outras células iguais, cada uma originando um novo tatu. Então, nasce vários tatuzinhos iguais. É o mesmo caso da formação de gêmeos idênticos na espécie humana. Esses irmãos são clones entre si, porém, são diferentes dos ancestrais.
tá? Eles são parecidos, né? Eles têm as mesmas características, porém, cada um tem o seu jeito de ser, tá? Apesar de eles serem idênticos no rosto, no corpo, cada um tem o seu jeito de ser, tá? Página 125. Nosso DNA tem, além das informações para a construção do corpo humano, as informações das características que iremos herdar do nosso pai e da nossa mãe. Por essa razão, os filhos assemelham-se aos pais biológicos. Os pais, por sua vez, herdaram as informações do DNA dos avós, e assim por diante. Então, seu pai puxou o DNA do pai e da mãe dele, que são os seus avós, vocês puxaram do pai e da mãe de vocês, seus filhos vão puxar o DNA de vocês, e assim por diante. Os filhos trazem características combinadas com pais biológicos. Tá? Então, aqui tem uma família. Ó. Curiosidade. Alguns seres vivos podem produzir os dois tipos de gameta em um mesmo indivíduo. Por isso, são chamados de hermafroditas. Em alguns hermafroditas, seus gametas masculinos e femininos podem se combinar em um processo chamado de autofecundação. É o caso de algumas plantas, como a soja, o feijão, o trigo, o tomate e etc. Então, aqui tem a produção de gametas masculinas, tá? E a produção de gametas femininas. Então, ela tem masculina e feminina na mesma planta. Aí, essa daqui, ó, vamos fazer uma clonagem vegetal, não precisa fazer, tá? Deixa em branco essa daqui. Na 2, qual é a diferença entre a reprodução assexuada e sexuada? Quem fez? Eu Fala, Vi. coloquei. A diferença é que a produção assexuada e descendentes são igual aos Achei que a ancestrais. gente iria fazer a 126. 126 era para casa. Fala, Vi. Já a sexuada ocorre a combinação de DNA de origem materna e paterna para formar um novo ser vivo. Mais ou menos isso. O que você colocou, Vinícius? Mesma coisa que a Vitória. Letícia? Gabriela, você fez a 2? Não entendi essa. Rafa fez? Não entendi essa. Não, Fala, Lê. não sei se é a mesma coisa da Vitória, porque eu não lembro o que ela falou. Lê a sua. Na reprodução, a Assexuada. os descendentes. É a mesma coisa que a Vivi, né? Lê aí. O meu já começa com descendente. Fala de novo a sua, Vitória, devagar. A diferença é que a produção assexuada Devagar. A Os- diferença é que a diferença é que a produção assexuada é reprodução, tá? Peraí. os descendentes. Deixa eu Reprodução assexuada. Os descendentes são iguais aos ancestrais. Já a
Eu coloquei, não coloquei a reprodução, não. Eu coloquei já Vou colocar o re. já é sexuada. Sei lá, Reprodução sexuada. é isso. Ocorre a combinação de DNA de origem materna e paterna. Ela que tem mais. De origem materna e paterna para formar um novo ser vivo. Esse finalzinho aí você tem que apagar. Deixa até o DNA, o resto você apaga. Escreve outra coisa? Escreve que eu tô colocando aqui. Tá bem. Espera, deixa eu apagar esse. O restante também colocou igual a Vitória, arruma. Espera. Na forma. Aqui em cima, pessoal, tenta puxar uma linha e colocar assim, ó. Na reprodução assexuada não ocorre combinação de DNA. Coloca a diferença é que a reprodução assexuada, os descendentes são iguais aos ancestrais. Já a reprodução sexuada ocorre a combinação do DNA dos ancestrais na formação dos descendentes por meio da função dos gametas. Como é que eu vou puxar essa linha em cima? Vamos colocar aqui. Pode pôr em cima da pergunta aqui, ó, se não couber. Claro. Rafa, ativa a sua câmera. Letícia também. Posso apagar? Copiou, Davi? Não! Não, vai ficar voando. Pronto? Não! Letícia, ativa a sua câmera. DNA. Pronto.
Deixa eu falar data de novo. Esqueci minha carne. Pronto, pessoal? Pronto. Pronto, Vini? Sim. Dani? Não. Está onde, Dani? Não vi nada, Dani. Começo. Eu vou Acelera que eu tirar preciso print mudar. Eu vou tirar print para me copiar. Tá. Luan, pode apagar? Pronto, Dani? Não, peraí. Pronto. Questão 3. Suponha que você é um cientista astronauta e foi em uma expedição para outro planeta. Lá você encontrou formas de vidas bem diferentes das que conhecemos aqui. Identificou 2 casais e 3 crianças. Sabendo que cada casal originou uma criança e a terceira criança é um amigo sem parentesco, observe as figuras e faça o que se pede. Ligue cada casal a seu provável filho. O casal 1, ele liga aonde? Nascer? No terceiro? Nascer? Nasceu. E o casal 2? Na. Ah, Na. Coitadinha da criança. Então, B é sem parentesco. Pode apagar? uhum. Pode apagar, Davi? B. Qual foi o tipo de reprodução desses 2 casais? Não entendi. Qual é o tipo de reprodução? Sexuada ou assexuada? Sexuada? Reprodução sexuada. Pois os filhos produzem características Então, é uma reprodução sexuada, pois os filhos produzem características combinadas de ambos os genitores. Então, é uma combinação do pai e da mãe. Características. Combinadas. Pronto. Posso apagar?
Davi, pode? Coloquem o correto, tá, pessoal? Sim. Pronto? Davi? 4. Observando a reprodução de alguns organismos, um grupo de alunos elaborou o esquema de 3 tipos desse processo, representados por 1, 2 e 3. Embora o esquema esteja incompleto, é possível identificá-los. Quais esquemas representam reprodução sexuada? Esse eu não tenho certeza. 2. Alternativa B de bola, apenas a imagem 2. Não, tá certo. Aqui tá. Tá? A mistura dos dois que gera um novo ser. Sim. É. Coloco o correto. Página 129. Coloque V nas afirmações verdadeiras e F nas afirmações falsas sobre os tipos de reprodução. Então, vamos lá, Vinícius. Na reprodução assexuada, todos os novos indivíduos são clones dos ancestrais. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Verdadeiro. Sim. Eles são clones, não teve a mistura. Vitória, na multiplicação vegetativa, o novo ser vivo é completamente diferente de seu ancestral. Falso? Falsa. Letícia, na reprodução sexuada, a combinação entre as características dos ancestrais. Verdadeiro, tem a mistura. Luan, o encontro dos gametas feminino e masculino chama-se fecundação. Falso? Verdadeiro. Dani, na reprodução sexuada, há ausência de gametas. Verdadeiro? Falso. Tem a mistura dos dois. Rafa, o encontro dos gametas feminino e masculino dá origem ao zigoto. Verdadeiro. Verdadeiro. Tá certo. Então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. 6. Observe e leia a tirinha. Ela mostra a reprodução de um organismo microscópico formado por uma célula. Que tipo de reprodução é essa? Estou tão cheio de trabalho que vou acabar tendo que me dividir em 2. Qual reprodução que é? Sexuada ou assexuada? Quem tem que responder? Em quarto ano? Assexuada. Assexuada por biparticipação, tá?
Posso apagar esse aqui de cima? Pode. Na B, considerando o conjunto de DNA recebido, explique a principal característica do novo ser formado. Não entendi. A B eu não entendi. Considerando esses aqui, ó, eles são o que desse? Irmãos parecem. Tem o mesmo tamanho do nariz. Hã? Tem o mesmo tamanho do nariz, tem a mesma cor, tem a mesma borda, tem a mesma coisa que eu não sei o que é dentro. Parei. Então, a principal característica Ô, Bru, é pra colocar o A também? Uhum. Ah, Não, principal. a principal característica só. Então, a principal característica do ser formado é ser clone do ancestral, ou seja, ter o DNA igual ao de quem o originou. Ah, eu tô com sono. É clone. É... Clone é meio estranho. É melhor parecido. É parecido? É, porque quando fala clone, quando uma pessoa quer copiar a outra, fica meio estranho. Uhum. Eu acho meio estranho. Aí você vai se olhando no espelho, sabe? Sim. Ancestral. Pronto? Não, tô na última linha. Ou seja, vamos ter outra lição de ciências? É? Vamos ter outra lição de ciências? Não. Ai, agora eu gostei do livro de ciências. Gostou do quê? Do livro de ciências aqui. Depois interessante. Posso apagar aqui? Saúde. Pode. Davi Ô, tá copiando. Oi. Sabia que a minha mãe falou que eu tenho algumas partes parecidas com a da minha tia? É? Eu tenho o nariz igual da minha tia. Aí pode puxar É, o cabelo também. também. E a minha prima puxou o cabelo da minha mãe. Cabelo de quem? Da minha mãe. Então, ó, pega a agenda de vocês.
Ai, eu tenho que saber quais são as páginas que eu escrevo, que eu tô lá no final. Da página 130 até a 135. É de ciências? É. A página 133 a gente faz na aula amanhã. Na próxima aula, quer dizer. Pra dia... Vai ser sexta-feira. A gente vai repor a aula de quarta-feira passada, sexta-feira. Vai começar 2 horas sexta-feira, tá? Para casa, página... Eu sou meio esquecida. E a memória curta. Vi, terminou de copiar? Aham. Eu não sei melhor. Ô, pronto, página 130? Da 130 até a 135.